Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer o nosso estudo da nossa Escola Bíblica Discipuladora e nós vamos estar estudando hoje a lição número 6, culpado ou inocente. Nós estivemos na aula passada estudando a lição número 5, falando sobre a reconciliação com Deus. Hoje, o tema da nossa aula será a justificação, uma outra doutrina muito importante que estaremos dando uma estudada, aqui na nossa aula de hoje, baseada na revista Palavra e Vida. Então nós vamos estar nesse momento orando, pedindo a direção e a orientação do nosso Deus para esse estudo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te pedimos, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, te agradecemos pelo cuidado que tu tens tido para com todos nós. Ó Deus, agora te pedimos, Senhor, que tu possas nos dar a tua direção e a tua orientação, meu Pai, naquilo que vamos fazer aqui, Senhor. Usa a minha boca, usa a minha mente, usa-me como teu instrumento, Senhor, para trazer esse estudo e principalmente com aqueles irmãos que estiverem vendo e ouvindo esta aula, ó Deus, que possam, ó Pai, ser edificados, que possam crescer na tua graça e no teu conhecimento. Toma-nos nas tuas mãos e abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Justificado. Culpado ou inocente? Então nós estamos vendo que existe uma situação de julgamento. E justamente esse tom de julgamento, porque a doutrina da justificação, ela marcou a vida de Lutero. Lutero, o principal dos reformistas, daqueles que no século XVI estiveram lutando contra os desmandos da Igreja Católica Romana e tentando que voltasse, propondo que voltasse à realidade da Bíblia e não daquelas doutrinas que a Igreja estava criando para que fosse seguida. Então, essa doutrina da justificação, ela não foi criada por ele, por Lutero, mas ela é bíblica e não se baseia apenas em Romanos 1, 16 e 17, que é o texto que trouxe luz ao angustiado coração do monge Martinho Lutero, que buscava salvação. Também está em Romanos 3, de 21 a 24, 5, de 1 a 9, 8, de 28 a 30, 1 Coríntios 6, 11 e Gálatas 2, 16. Paulo também já a expressara na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, em Atos 13, 39. E a diferença fundamental da doutrina da justificação entre nós, evangélicos e protestantes, e o catolicismo, é que, pela Igreja Católica Romana, essa justificação se dá pela função da Igreja instituição e não como uma atitude pessoal. Cremos e pregamos que o homem é justificado pela fé. No catolicismo, ele é justificado pelas obras administradas pela Igreja. No caso, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então há essa diferença. Não são ações e atos pessoais, não agir da Igreja Católica ou da Igreja. Para eles é essa a realidade, mas para nós não é. É diferente, é bem diferente. A nossa justificação ou absolvição, ela vem pela fé, sem a necessidade de uma instituição e de um clero, diferentemente da Igreja de Roma, que afirma seu papel como administradora da salvação.
Romanos 3, de 21 a 20 em diante, diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. No outro trecho de Romanos 5, a partir do versículo 1, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor por nós, para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então foi 5, de 1 a 11. Em 8, a partir do versículo 28, nos diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, na verdade, nós não somos culpados se nós confessamos os nossos pecados, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se nós optamos em viver uma nova vida segundo a vontade de Deus, expressa em Cristo Jesus, devido ao sacrifício vicário de Jesus. Vicário por quê? Porque ele morreu na cruz em nosso lugar, para nos justificar, para nos salvar, para fazer a reconciliação do homem com Deus. E a partir dessa reconciliação, justificar, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque isso confirma que nós somos justificados por Deus.
Bem, justificação, segundo o dicionário bíblico, o ato judicial de Deus por meio do qual ele, pela sua graça, perdoa os seres humanos da sua culpa. Pela justiça. A base para perdão é que Jesus cumpriu a lei em lugar dos seres humanos e sofreu castigo pelos pecados deles. Romanos 5. As pessoas são justificadas através da fé que Deus lhes dá pela ação do Espírito Santo. Há outros interpretadores da Bíblia que dizem o seguinte: justificação é o ato pelo qual Deus, como Rei, Senhor e Salvador, aceita e põe em relação correta consigo a pessoa que faz com ele uma aliança, a qual é baseada pela fé em Cristo. A justificação é originada e mantida pelo Espírito Santo. Essas duas definições se complementam, elas não se antagonizam e ambas são bíblicas. Podemos aceitá-las porque elas têm um fundamento na Bíblia. Então, aqui na revista nos diz que no hebraico ela vem do termo tzadak, que significa tornar reto. Tornar reto. Tornar puro. Fiel. Piedoso. No grego, o termo correspondente é dikaioiô, como um sentido mais jurídico, ou seja, absolver, declarar inocente. Então, se nós formos declarados por Deus inocentes, nós não temos mais culpa. O contrário, o antônimo de inocente é culpado, né? Nós sabemos disso. A doutrina da justificação trata dessa questão. Como um pecador culpado diante de Deus e condenado pelos seus pecados pode ser declarado inocente. Como que um pecador pode ser declarado inocente? Pode ter os seus pecados perdoados. Como? Para alguns, isso é uma coisa assim absurda. Tem gente que não aceita. Como obter essa absolvição por parte de Deus? Aí vem lá no item 2. A teologia explica. A teologia ela não existe para complicar, mas para esclarecer. A Bíblia, ela esclarece, ela abre as nossas mentes. Agora, nós temos que também ter o Espírito Santo nos orientando. Nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus para que nos dê esclarecimento daquilo que a gente lê, para que fale a nossa mente, que fale aos nossos corações a partir da leitura da palavra de Deus. Então a gente não pode ler a Bíblia como um livro qualquer. A Bíblia é um livro de vida, é um livro de ensinamentos, é um livro antigo que não se tornou antiquado, que não se tornou obsoleto. Então vemos o significado do conceito pela teologia. Justificação pela teologia é o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que reputa retos gratuitamente, ou seja, que perdoa, que nos torna retos gratuitamente pela sua graça. Graça, favor imerecido. Aquilo que nos é concedido, mas nós não somos merecedores de receber esse favor. Então Deus age dessa forma pela sua graça, pela sua maravilhosa graça. Não vamos esquecer disso, irmãos. Mediante a fé. Então a graça é de Deus, mas a fé vem de nós. Nós temos que crer. Mediante a fé em Cristo, a base não de suas próprias obras,
mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue a favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus. Então, obras, lembrando que são consequências de uma vida reta, de uma vida piedosa. Não são causa da salvação, são consequências da salvação. Elas vêm depois. Elas não são um pré-requisito para sermos salvos. Bom lembrar. Podemos voltar a essa definição e relê-la outras vezes. Então aí, os textos que nós lemos em Romanos 3, em Romanos 5 e Romanos 4, nos dá a seguinte ideia. No primeiro, Romanos 3, de 23 a 26, nos coloca o seguinte: Deus é justo e atribui justiça pela sua graça. Versículo 24. Por meio da fé. Versículo 25. Quando isto acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos. Verso 25. Quem é que deixa os pecados? Somos nós. Né? Deus nos perdoa, mas nós temos que nos arrepender. Deus é o agente. Ele propôs. É por sua graça, por sua paciência. Ele é o justificador, o nosso advogado de defesa. O homem não consegue sua absolvição diante de Deus sozinho. Deus o absolve quando ele crê em Jesus Cristo. No segundo texto, que já é o Romanos 4, 5 a 8, nos fala o seguinte: o salário do trabalhador não é um favor, mas é um dever. Né? Se a gente trabalha, é para receber um salário, e aquele salário vai prover o nosso sustento financeiro. Então vejamos, o trabalhador merece o seu salário porque ele correu atrás, ele fez jus a esse salário. Mas Deus nos justifica não pelo nosso mérito, mas se nós temos fé, se nós tivermos fé em Jesus. Em Romanos 5:1 nos diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixamos de ser réus e passamos ao estado de absolvidos, tendo paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Em Romanos 5:18, fica claro que a obra de Cristo, que se tornou o ato que nos justifica e nos declara isentos de culpa. Em Jesus temos o perdão pelos nossos pecados. A justificação é um ato da graça de Deus, que está lá em Tito 3:7. Então podemos resumir a justificação da seguinte forma: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. A ideia é de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente. Principalmente em Romanos 4, 5 a 8. Justificar significa perdoar, cobrir os pecados e não imputar, não atribuir pecados à pessoa, ao indivíduo. Né? Um juiz, um tribunal e um réu. Há quem questiona a doutrina da justificação, porque a linguagem é de tribunal. O juiz, o tribunal e o réu estão presentes na Bíblia.
né? Há quem questiona essas comparações. Há um juiz, Gênesis 18, 25, Salmo 7, 11, ele julga mesmo. Isaías 5, 16 e 10, 22. A vinda de Cristo, expressão máxima de sua graça, não significa que ele deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Há um tribunal diante do qual todos comparecemos. Está lá em Romanos 14, 10 a 12. Segundo aos Coríntios 5, 10. Hebreus 10, 30 e 31 e 12, 22 e 23. Então, o juiz é Deus. O tribunal seria Deus com seus anjos, julgando a humanidade. E há um réu. E quem é o réu? Sou eu, é você. Somos todos nós. Nós somos o réu, que fomos condenados pelos nossos pecados, fomos julgados, fomos justificados por Deus e fomos perdoados por Deus, né? Como diz, perdoado, fui perdoado, Deus olhou-me com compaixão, entrou em meu coração, deu-me eterna salvação, sou perdoado pelo amor. Linda esses versos do hino Perdoado, que o coro canta nos cultos, né? Eu sempre cito, é muito profunda essa mensagem. Esse é o quadro. Nós somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz e um dia prestaremos contas a ele. Não temos como escapar, mas Deus nos absolve ou justifica pela sua graça por meio de nossa fé. E o que a justificação traz como efeito, como consequência? Nos livra da condenação. Primeiro efeito, nos livra da condenação. Como me salvar? Ela responde. Romanos 8, de 31 a 39, o cântico de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o versículo 31. E nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo, que fala no versículo 37. Somos justificados, perdoados pela fé em Cristo. Muito diferente de Israel, que tentou justificar-se pela lei. A lei não justifica. O que justifica o nosso perdão é a graça. Nós não somos judeus. Nós não somos seguidores do judaísmo. Nós somos seguidores do cristianismo. Então, a lei ficou aquilo que precisou ser mantido. Outras coisas foram abolidas. Porque nós não estamos vivendo debaixo da lei, mas da graça. A lei não foi largada, ela não foi esquecida, mas ela associa-se com a graça. A graça é maior. Ela ampliou o horizonte da lei. Nós, gentios, recebemos a justificação porque não dependemos da lei. Somos todos gentios? Sim, porque nós não somos judeus. Exatamente devido a esse fato. Romanos 9:30 fala isso. Cristo justifica o pecador.
Romanos 10,4 é fácil ser justificado. E Romanos 10, de 8 a 11. Além de livrar-nos da condenação, o seu primeiro efeito, o segundo efeito é que ele dá-nos paz. Paz. Paz duradoura. Paz completa. A paz de Deus. A paz do Senhor é o que nós queríamos. Como dizia um cântico antigo, muito conhecido de quem já está na igreja há mais de 20 anos, pelo menos, né? Então aqui diz o seguinte: saber-se perdoado por Deus traz paz infinita. Deus nos perdoou os pecados. Quando cremos em Cristo, Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Esta paz é mais que tranquilidade emocional. É a certeza de uma vida nova, de ser tratado de maneira diferente por Deus. E o terceiro efeito é produzir em nós o desejo de santificação. Então, irmãos, nós fomos livrados da condenação, nós recebemos a paz de Deus, mas para que isso se torne uma realidade em nós e na nossa vida, nós temos que buscar o processo da santificação. Esse processo ele não acaba enquanto nós vivemos. Enquanto estivermos nesse mundo, nós temos que buscar a santificação, porque é o processo de levar uma vida reta, segundo a vontade de Deus. Abandonar o pecado. Então, se eu fui perdoado, Deus usa a sua graça, eu posso pecar à vontade, eu vou pecar, vou pedir perdão, vou pecar, vou pedir perdão. A vida da gente não é um ioiô para ficar subindo e descendo, um ping-pong para ficar a bola para lá e para cá. Não é por aí. A justificação faz de nós novas pessoas. Quem amava o pecado, aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada na cruz de Cristo. Na realidade, Deus não perdoa os nossos pecados, Ele os faz cair sobre Cristo. Isaías 53 já profetizava isso. Isaías capítulo 53, quando fala de Jesus, a absolvição da condenação do pecado. Para ele nada, mas para Deus muito. Cristo custou a vida de seu único filho. João 3,16. Porque para Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Isaías 64 diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. A nossa justiça não vale nada. Trapos de imundícia é uma expressão que se aplicava aos panos que as mulheres no seu tempo usavam para se proteger dos resíduos do material da menstruação. É o que hoje é o papel dos absorventes higiênicos. Ser justificado é uma bênção extraordinária, mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar justificação a outra pessoa. Isso é uma incumbência, é um papel de Jesus. É Jesus que pode nos dar essa justificação. Quando nos arrependemos, quando confessamos a Cristo como Senhor, quando buscamos uma vida santificada. Em Cristo somos perdoados. Ele morreu pelos nossos pecados. E por sua morte temos salvação.
Em Cristo somos perdoados, em Cristo Deus nos declara inocentes. Romanos 8:1 deveria estar sempre presente em nossa mente, não como um instrumento que produz o pensamento, mas como recordação da graça de Deus em Cristo, quando nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isto, nossa palavra deve ser a de Romanos 7:25a. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas, porém, segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Então, isso é muito importante que nós tenhamos em mente, né? Porque nosso Deus nos perdoa para pensar e agir. Em primeiro lugar, Deus está a graça de Deus. Nós não podemos receber nada, nós não temos mérito para isso. Deus concede a sua graça, ou seja, isso vem do céu. Deus justifica ou absolve quem crê. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus. Crer não é só dizer eu creio, mas é dizer, é viver, é falar e viver. É crer em Jesus o tempo todo, a nossa vida toda. Lutar contra as coisas erradas, lutar contra o pecado, não se deixar dominar por ele. Quem foi justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. O crente em Jesus não tem passado, não importa o que tenha feito, foi justificado. Consagra o presente e o futuro a Jesus. Então esse passado deve ser esquecido, deve ser enterrado, porque nós somos novas criaturas. Como disse Paulo lá aos Coríntios, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, irmãos. Nós nos fizemos novos, não por nossos méritos, mas pela misericórdia do nosso Deus. Nós vemos aqui um trecho do hino 324 que diz: no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Esse refúgio verdadeiro. E quando diz: não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O nosso tesouro é a nossa vida. São os nossos dons, os nossos talentos, os nossos bens, que devem ser consagrados todos ao nosso Deus. Tenhamos sempre isso em mente, que nós somos justificados. Deus nos reconciliou por Jesus. Deus nos perdoou.
E à medida que Ele perdoou, Ele nos justificou. Então, o que é a justificação? É a confirmação do perdão de Deus para nós. Que coisa maravilhosa. Mesmo não sendo merecedores, Deus está nos concedendo, está tendo esse grande amor para todos nós. Então estejamos orando, irmãos, pelo nosso país, continuando orando pelo nosso país, pela situação da economia, da política, que estão muito complicadas. Estejamos orando pela nossa igreja, orando pelos nossos lares, nossas famílias, que Deus nos guarde, continue nos guardando, nos protegendo, nos dando sabedoria para a gente poder viver, dando um verdadeiro testemunho, mostrando que nós somos servos do Senhor. Também estejamos orando pela Jália, pelos seus familiares. A Jália já voltou de Resende, já está em casa. Se alguém puder ir lá, visitá-la, levar para ela essa aula gravada para que ela veja, eu ficaria muito agradecido, porque ela não usa celular, nem computador. Ela não está antenada, ela não está nesse mundo virtual. Com toda a sua inteligência, mesmo uma pessoa tão amada por todos nós, mas ela não quer entrar no mundo virtual. Oremos então, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, meu Deus. Te agradecemos porque tu tens cuidado de nós. Senhor, queremos te pedir por cada irmão, por cada família, Senhor, pela nossa igreja. Meu Deus, visita os enfermos. Meu Deus, abre as portas para aqueles que precisam de uma oportunidade, de um emprego, Senhor Deus, por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, Senhor, por aqueles que estão com enfermidade. Meu Deus, cura, Senhor, os enfermos. Meu Deus, abre as portas. Meu Deus, esteja presente na vida de cada um de nós. Guarda-nos pelo teu poder, Senhor. Seja conosco, meu Deus. Dá-nos a cada dia, Senhor, sabedoria para vivermos, ó Pai, segundo a tua vontade, e dando a Deus um testemunho verdadeiro do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Em nome de Jesus. Amém.